maravilhosa! Olha só, o poder dos ímãs na busca do equilíbrio físico e emocional. Adriana Bosch, é parapsicóloga, hipnoterapeuta, radiestesista, biomagnetista. Adriana atua, falando para você, Adriana. Adriana atua com atendimentos, tá, gente, focados em programação e reprogramação mental há mais de uma década e realiza atendimentos de diversos tipos, como ansiedade, depressão, síndrome do pânico, fobias, traumas, medos, antitabagismo, emagrecimento e até mesmo doenças crônicas. Terapia com os ímãs, não é isso, Adri? Bem-vinda. Obrigada, Nani. Bom ter você aqui. Obrigada. Nani, eu estou sempre buscando, você vê que cada vez a gente traz uma novidade aqui. E agora eu estou no desafio de juntar a mente e o corpo. Porque a pessoa fala aí de casa, mas você está falando de reprogramação mental? Tá, mas se a gente puder atuar com a mente e o corpo juntos, então eu estou trabalhando agora também com os ímãs, porque nós podemos fazer ele pessoalmente e podemos fazer à distância. Então, agora, com facilidade, foi quando veio o processo, né? Que a gente teve aí o nosso isolamento, que as pessoas precisavam do tratamento, o que acontecia? A gente precisava ajudar nesse processo. Então, o processo do biomagnetismo passou-se a trabalhar também à distância através das mesas biomagnéticas. Tem mesa radiônica também. Existe, né? A mesa radiônica, eu também trabalho, né? Que eu acho maravilhosa. Então, a gente sabe da capacidade que o ser humano tem de trabalhar telepaticamente. Então, para energia, a gente não tem distância. E a partir do momento, até porque a gente faz uma confirmação com as pessoas, a gente trabalha através do pêndulo também, porque tem uma base também na radiestesia. Então, a gente trabalha através do pêndulo também, confirmando se aquela pessoa está conectada. Tem que parar um momento, por exemplo, você vai fazer uma sessão, a pessoa está em outro estado, e aí estão conectadas no mesmo tempo, vai fazendo? Assim? Sim, aí quando a gente faz, eu combino. Por exemplo, está na sua X casa, horas, né? X horas nós vamos começar. Tá. Então, a gente passa um formulário para a pessoa, para ela preencher quais são as queixas, o que ela está percebendo. E aí a gente vai fazer a aplicação dos ímãs através da queixa, através de um diagnóstico, ou ainda, no final, a gente pode pendular em cima do corpo com o nome, a gente vai usar um nome, vai colocar um nome. Só pra gente explicar. Então, na realidade, o que a gente faz? A gente pode conectar, a gente vai colocar no nome dela, o endereço, vai segurar com os ímãs e a gente vai começar a colocar os pontinhos em cima, né, da queixa dela. Por exemplo, se ela falar assim, eu tô com dor no rim, por exemplo. Aí, só que a gente trabalha normalmente o negativo de um lado, né, e o positivo do outro. Tá faltando só a minha plaquinha aqui. Cadê essa plaquinha? A plaquinha tá aqui, ó. Santos, pega a plaquinha, por favor. Que aí não consegue grudar. E a gente consegue colocar nos pontos. Então a gente vai trabalhar, por exemplo, vamos também o pessoal entender a diferença, né? Aqui eu tenho essa mesa, que eu tenho um corpo humano na lateral, de frente, separado eu tenho alguns órgãos, algumas partes do corpo que não daria pra gente colocar aqui. Então a gente vai usar os ímãs nesses pontos, né, para poder ela receber o benefício. E a gente confirma o tempo de acordo com o quê? De acordo com o que a gente pergunta através do pêndulo, captando a energia dessa pessoa. E aí você vai fazendo... Quanto tempo dura uma sessão? Qual o tempo que você vai trabalhando? Então, a gente confirma na hora, né? Então, o tempo. Então, se eu pergunto para o pêndulo, é 1 hora? É meia hora? Então, se ele apontar, normalmente entre 2 e 3 horas, só que a pessoa não precisa ficar esse tempo. Faz aqui, Santos. É isso? Eram as placas, as de baixo, de baixo. lilás. Que tá lilás. Lá. Estão as placas todas lá. Nós vamos colocar isso aqui tudo em cima de mim, que vamos trabalhando. Não, é porque a gente apoia a placa, aqui a gente tem vários ímãs, né? Então a gente apoia a placa. Já vai trabalhando no pé aqui, então embaixo. já com dor no pé? Você tá com dor no pé, Nani? Dor? Nossa mãe. É isso aqui? Isso. Muito obrigada. Você tá com dor, meu senhor? Existe a maior e existe a menor, mas vamos fazer aqui pro pessoal ver. Tá. Então, a gente conecta aqui o nome da pessoa e aí vamos supor, ela tá com... No pé, no pé. Vamos te Então, aí, por exemplo, a gente pode ir direto pé e colocar esquerdo. no pé. Os dois. Trabalha os dois. Não, sabe o que acontece, Nani? Mesmo que você tenha dor só no pé direito... Tem que ser os dois. Não, mas sabe o que acontece? Deixa eu te explicar. Normalmente a gente coloca um ponto onde está a dor e coloca um ponto que tem ressonância com aquele. Então, mesmo que você esteja com dor só no pé direito,
eu tenho que trabalhar os dois pés. Sim. Por quê? Porque ele precisa entender que você quer que o seu pé fique tão bom quanto o outro. Você tem uma referência. Então a gente tem um ponto de ressonância sempre. Então, por exemplo, se a pessoa... Esses dias eu fiz com conjuntivite. Então a gente trabalha... Normalmente a gente trabalha o negativo do lado direito e o positivo do lado esquerdo. Mesmo que seja um ponto só. E inflamações, a gente tem resultado muito rápido. Tenho pego casos muito como de gripe, de conjuntivite. Esses dias a pessoa reclamou de sinusite. Então, a gente tem um mapa que a gente segue, os mesmos pontos mapeados para o corpo físico mesmo. E a gente faz o quê? A gente vai colocar esses ímãs correspondente na parte do corpo. E aí ela vai ter o mesmo efeito que pessoalmente, só que o quê? Um período um pouquinho mais prolongado. Então, Isso é quanto tempo, para a gente entender esse tratamento? Então, eu posso fazer uma vez e confirmar. Então, por exemplo, uma gripe. A gente sabe que a gripe ela tem um tempinho ali para ela poder ser trabalhada. Então, naquele momento que eu faço a mesa, se me pedirem para ficar 2 horas, através do pêndulo na confirmação, eu peço para a pessoa ficar deitada pelo menos 15 a 30 minutos. Então, só que ela vai levantar e vai fazer a atividade dela. Mas a mesa continua atuando com a energia dela. E quanto tempo fica atuando? Eu vi igual a outra mesa, se deixa uma semana, né? Também, Pode né? deixar. Então não tem problema nenhum de deixar mais tempo, mas o que eu sugiro? Vamos supor, você está com gripe e aí está com uma inflamação no ouvido, e aí no dia seguinte saiu algum sintoma. Então eu prefiro repetir e faço, olha, vamos trabalhar outros pontos? Então a gente coloca outros pontos para serem trabalhados na mesa. Então a gente já vai tirando os ímãs daquele local que ela já sente uma melhora e pode acrescentar outros. Adriana, só com a energia, só com o nome da pessoa consegue trabalhar? Nome, endereço, data de nascimento, no máximo que a gente puder captar dela. Só que aí eu coloco o nome da mesa e confirmo. E aí eu pergunto se essa pessoa está conectada. Se ela não estiver conectada, eu converso com ela e peço para ela fazer uma afirmação, para ela poder fazer um trabalho e confirmo de novo. Porque vai que, se eu der não, ela não, provavelmente não vai ter o mesmo resultado. Então, como a gente sabe da questão da energia, eu posso fazer a qualquer momento, qualquer... Maravilha, né? Isso que é maravilhoso. A diferença dessa De onde mesa... essa técnica, quando foi descoberta, desde quando estão trabalhando? Então, o que acontece? O Dr. Góes, né, Isaac Duran Góes, um médico que ele é do México, ele já é falecido, ele percebeu o poder dos ímãs depois de uma palestra que ele participou da NASA. Então, eles colocavam ímãs no foguete, né, na nave, para quando os astronautas voltassem, eles não precisassem mais ficar no período de quarentena. E aí, ele assistindo essa palestra, ele teve a ideia de começar a colocar nos pacientes. Ele, como médico, ele falou, posso fazer uma experiência? E começou a fazer essas experiências. Só que com o médico, com essa facilidade que ele fez, ele tirava uma amostra de sangue antes e tirava uma amostra de sangue depois, para poder comparar os resultados. No corpo, em 10, 20 minutos, o resultado é muito rápido. Então, o que acontece? O médico que fez o exame, a gente tem um vídeo que fala sobre isso, ele fala que a diferença entre um exame e outro corresponde a 6 meses com tratamento com ortomolecular. E com o processo que a gente passou de isolamento, a gente passou a se experimentar a distância e começar a perceber, para ajudar as pessoas e continuar fazendo trabalho. Porque antes poderia ser antena. Vamos supor, a Nani precisa de um atendimento. E eu vou fazer a aplicação. Então a gente tinha uma terceira pessoa, aí eu aplicava os ímãs direto no corpo da pessoa, nos pontos que ela ia conectar com você, e a gente fazia a aplicação dos ímãs pessoalmente nela. Também funciona. Só que se de repente eu, terapeuta, não tenho uma terceira pessoa para poder fazer essa aplicação, a gente passa a conectar com o endereço energético dela. Como que é? Aquele negócio familiar lá? A constelação familiar é uma representação, né? Sim, na constelação tem isso. E então passou-se a experimentar o mesmo trabalho, só que em vez de eu colocar no corpo, eu coloco nesses desenhos do corpo humano, correspondente ao diagnóstico, à reclamação, onde precisa, isso. Né? E a gente usa os mesmos pontos mapeados pelo Dr. Góes, onde ele já sabe, são mais de 300 pontos, onde ele já sabe que existem os processos de infecção. Por exemplo, uma gripe tem uma infecção. E também faz nos animais, né? Nos pets, né? Isso. Então eu posso fazer para o corpo. Qual a diferença entre esse e esse, tá, Nani? A diferença é que esse aqui... Os órgãos. Esse aqui eu tenho os órgãos. E aqui eu posso trabalhar a parte emocional.
Então eu coloco pontos, existem mais 50 pontos emocionais que podem ser colocados aqui também. E tem os chakras. Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa só quer, eu quero só restabelecer, quero ficar bem, tranquila. Então a gente só coloca nos chakras e coloca nas extremidades para ela trabalhar um equilíbrio. Então não tem problema. E também faz os pets. E aí o pet é muito interessante, Nani. Aqui tem a representação do cachorro e a gente também pode trabalhar os chakras do cachorro. Obrigatoriamente a gente já trabalha os chakras. Por quê? Já acalma o animal. Então tem relatos das pessoas que assim que a gente coloca os pontos, o cachorro ou o gato já dorme. E aqui a gente tem a representação dos outros pets, né? Então aí aqui eu conecto com o nome do pet e o nome do dono. Isso. E aí a gente acrescenta, se for um gatinho, a gente coloca o imã no gatinho, ou na calopsita, ou qual for o outro animal que seja. Adorei, Adriana. Tá vendo? Vamos experimentar, Nani, quando você quiser. Meus pés, aí deixa um mês logo. Maravilhosa. Onde nós encontramos você nas redes sociais? Tá como Adriana Parapsicóloga, né? No Instagram. Ali, isso. Olha só, vamos seguindo. Eu te agradecer muito, Adri. Obrigada, viu? Eu que agradeço, parabéns, Nani, tá sempre ajudando, né? Sempre inovando, criando, trabalhando, e atendendo e ajudando. Bom, com essa pauta maravilhosa, vamos pro intervalo, né? Um minutinho só, a gente já volta. Não saiam daí.